Olá, Rodrigo, tudo bem, cara? Espero que sim. Rodrigo, você colocou lá no grupo lá de programação, né, linguagem C, essa questão aqui, né? Você já tentou, é claro. Aí a questão fala o seguinte, ó. Após diversos estudos, finalmente descobriu-se que nas músicas da Xuxa, na verdade, são invertidas as palavras sem inverter a ordem delas na frase. Ajude a Xuxa no seu próximo CD. Implemente um programa que recebe uma frase e inverta cada palavra sem alterar a ordem das palavras na frase. Entrada: Lua de cristal que faz sonhar. Saída: Au ed latice elk em zaf hanos. Uma coisa assim, tá? Desculpa aí a pronúncia. Aí ele fala, tem algumas observações. Considere que o tamanho máximo da frase é de 200 caracteres. Considere que as palavras estão separadas por um espaço, tá bom? Então aqui eu criei um diretório, né, aqui para a gente trabalhar. Vou criar aqui um arquivo main.c, tá? Só que antes eu gostaria de falar com você sobre a questão de como é que o C guarda string, tá? A linguagem C ela guarda strings através de um array, tá? O que é um array é o que em algumas universidades, alguns cantos a gente sabe, entende como vetor, tá? O vetor, como você já deve ter aprendido, é justamente um trenzinho onde tem vários vagões, né, que eles são interligados e a gente coloca conteúdo neles. No caso do C, ele trabalha com strings da seguinte maneira: ele trabalha aqui com a quantidade pré-definida, né, de espaços, onde cada quadradinho desse daqui ele é um char, tá, do tipo char, que é o que guarda o caractere, tá bom? E um char, como a gente sabe, tem um byte de memória. Então, se eu quiser uma string com, por exemplo, 4 caracteres, quantos quadradinhos eu vou precisar, né? No caso, quando você utiliza C, você, se você quiser uma string com 4 caracteres no máximo, né? Você tem que utilizar 5 casinhas aqui, ó. Se você quer 4, você vai colocar 5 casinhas aqui. Então isso daqui já não é 4, e sim 5. Então na hora que você declara string em C, você está declarando a string, né, o número máximo dela mais uma unidade aqui. Por que eu adiciono mais esse 1? Né? Porque a string na linguagem C ela é encerrada para saber, né, onde é que encerra a nossa string. Ela é encerrada com barra zero, tá? Que é o caractere nulo. Esse barra zero aqui ele define exatamente o final da string. Então, por que isso daqui é importante saber, né? Por causa do seguinte, ó. Imagina que eu declaro aqui um vetor de 10 caracteres. Aí no caso eu vou colocar 11, né? Sempre coloco uma casa a mais. Aí eu vou ter 11 quadradinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o 11 aqui. Aí imagina que o meu usuário digita apenas a palavra A, B, C, certo? Aí como no C a gente guarda o array, isso tudo aqui está dentro da memória. Tudo está sendo ocupado lá na memória, tá? Independente de tiver ABC ou a só a letra A, ou AB, o ABCD, E, F, G, H e assim sucessivamente, isso daqui está guardando na memória. Quer dizer que essas casinhas aqui elas não estão sendo usadas, mas elas estão armazenadas na memória. Aí para identificar isso daqui, o que, que o C faz, né? Para ele identificar, é só o ABC? É. Então ele vem aqui e coloca o barra zero, tá bom? Aí ele identifica aqui, ó. A string só vai até aqui. Daqui em diante, esses quadradinhos aqui, eles não estão sendo usados, porém estão lá na memória, ocupando memória, tá? Porque C não trabalha com a questão dinâmica, assim, digamos, de string. Então, nesse caso, nós temos aqui o barra zero, viu? Que é o término da nossa string. Outra coisa importante de nós sabermos, existe uma biblioteca, que é um conjunto de funções, chamada string.h, que ela tem uma função que vai ser necessária para a gente, que é a strlen, tá? Que vem do aonde você passa aqui a string, tá? E ela te retorna o tamanho dessa string. Ela retorna justamente utilizando esse barra zero aqui, tá bom? E outra coisa importante de a gente saber também é a questão do scanf. O scanf normal, que a gente utiliza, por exemplo, porcentagem
porcentagem %s, ele não lê espaços em uma string, tá bom? Ele não lê espaços em uma string. Aí nós utilizamos, você pode utilizar fgetS, que vem o stdin, né? Eu acho que o stdin é aqui no início, stdin, tá bom? Você pode utilizar o fgetS, o getS, que são funções onde você vai utilizar para poder fazer a leitura de strings com caracteres. Mas também utilizando o scanf, a gente utiliza os scansets, tá? Scansets, tá bom? Os scansets, aí um scanset que a gente lê string com espaços em branco é esse daqui, ó. É o porcentagem. Você abre aqui, coloca o circunflexo aqui e coloca o /n. O que isso daqui quer dizer, né? Que nós vamos ler todos os caracteres, exceto o /n. Aí ele entende que quando chegar o /n, ele tem que parar a leitura, que a string já está sendo formada, tá bom? Então, em posse dessas informações, que era só uma revisão sobre a questão de como é que funciona a string em C, a gente vai lá para o código, tá? Então vamos lá. E outra coisa que a gente vai perceber aqui, por exemplo, quando eu estou lendo aqui uma string, né, eu tenho aqui A, B, C, D, E e F, né, e aqui nós temos o /0 aqui. Nesse caso aqui, quando o computador ele vai escrever lá no printf, né, ele escreve primeiro o A, depois o B, depois o C, depois o D, depois o E, depois o F, tá bom? E esse /0 ele meio que esquece, ele diz, cheguei ao final, então parei aqui. Então, para me escrever ao contrário, o que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho aqui os índices, ó, que a gente está trabalhando com vetor, né? 4, 5. Então, como é que eu escrevo essa minha frase aqui, minha palavra, ao contrário? Eu tenho que começar desse cara. Então, eu vou começar com F, E, D, C, B, A. Então, nesse caso aqui, como é que eu sei exatamente isso? Né? Como é que eu sei? Eu vou utilizar o tamanho da string, né? Nós temos aqui 6 caracteres, o tamanho da string, então eu vou fazer um for, onde eu vou do i igual ao tamanho da string menos 1. Eu vou colocar aqui tamanho da string menos 1. E ele vai até chegar maior do que menos 1, que ele vai até 0. O i menos menos aqui, tá bom? Fazendo desse jeito, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar só um printf, tá? Deixa eu colocar ele aqui indentado. Eu vou colocar o printf. Vou colocar aqui, porque cada casinha desse nosso vetor é um char. Então eu vou utilizar o porcentagem C e vou colocar aqui, ó, string, e aqui entre colchetes a letra I. Como fosse, sabe aqueles vetores que a gente utiliza com negócio de inteiro? É o mesmo princípio, tá? Só que na string em C ela faz isso. Então vamos lá. Então, quais são os cabeçalhos que eu vou precisar, quer dizer, as bibliotecas? Eu vou precisar da stdio, porque eu vou utilizar o scanf, e também vou utilizar o printf, né, que é para mostrar lá as informações. Outra biblioteca que eu vou usar é o string.h, tá bom? Outra coisa que eu vou fazer aqui é uma definição do tamanho máximo dessa minha string. Define max size string, né? Ou colocando em português, tamanho máximo string. O tamanho máximo da string, como foi colocado no seu exemplo, é de 200 caracteres, mas 200 caracteres válidos. Então, se é 200, você sempre acrescenta mais um por causa do /0, tá? Isso é para evitar problemas à frente. Então, no caso aqui é 201, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, 200 caracteres válidos. O último é o /0, tá bom? Então, a gente coloca 201. Vamos colocar aqui o int main, tá? E aqui a gente vai colocar o return, e aqui a gente vai colocar os dados, né? Você vai ler uma string, que é uma linha, né? Eu vou colocar aqui, vou chamar ela de linha, onde ela tem o tamanho máximo, né? Tamanho máximo dessa string, que o problema dá, que é o 200. Você vai precisar também de um contador, que é o índice, né? Da onde é que está o índice do caractere naquela string. E aqui você vai, por exemplo, você pode colocar um printf, eu não sei se vai ser avaliado pelo computador ou não. Se for avaliado pelo computador, esqueça o printf, tá?
Se for feito por uma pessoa, você utiliza o printf só para dar uma informação. Informe uma frase da música, tá? Aí, beleza, vou aqui, eu vou pegar o scanf e vou utilizar o scanset, né? Você pode pesquisar depois o que realmente é os scansets. Aí, /n, que eu quero parar a leitura da string quando eu encontrar o /n. E aqui eu coloco a minha linha, que vai ser feita a leitura, tá? Aí dessa maneira eu já consigo ler a nossa linha. Outra coisa que eu vou também precisar é do tamanho dessa minha linha. Tamanho string, tá? Tamanho da linha, né? Ou então você pode colocar de forma mais clara, quantidade, caracteres, linha. Tá? Eu vou colocar bem explícito mesmo aqui para você. Aí, quantidade, caracteres, linha, vou colocar o strlen, que vai verificar o tamanho da minha linha, e eu vou colocar ali. Aí lembrando, aquele for lá que a gente estava fazendo, né? Você vai fazer o for, onde o índice ele vai começar a dar quantidade de caracteres, lembrando que a gente da computação a gente utiliza a partir do zero, né? E vai até o tamanho menos 1, então ele começa da quantidade de caracteres menos 1. Ele vai até o índice maior, que não tem índice maior, menos 1, e esse índice ele vai decrementando. Quando ele faz a decrementação, ele começa lá do final e vai escrevendo na tela caractere por caractere. Então a gente coloca aqui o printf, porcentagem C, e aqui a gente coloca a linha e o índice desse caractere que a gente está querendo. Depois disso, como é só uma instrução aqui dentro do for, eu posso utilizar sem chaves. Depois disso, você só vem aqui, ó, e coloca um printf /n só para dar uma quebrazinha de linha para ficar bonitinho, tá bom? Colocando aqui Ctrl J, a gente vai fazer a compilação desse código, gcc-c, não, na verdade é main.c programa, né, programa. Vamos aqui, compilou legal, vou aqui colocar a frase, né? Se a gente vir lá no exemplo, essa frase aqui, ó. Qual é? Lua de cristal que me faz sonhar. Dou Enter e você percebe que ele escreveu aqui AUL-ED, né? Anos aqui, ó. Só que é o seguinte, era para escrever cada palavra, mas aqui ele escreveu a frase toda, então eu me confundi, tá bom? Peço desculpas aí pelo erro. E aí, como é que eu vou fazer isso, né? Vou fazer o seguinte, deixa eu raciocinar um pouquinho aqui. Então, beleza. Aí, lua de cristal que me faz sonhar. Aí, beleza, ele colocou ali a UL. Aí, deixa eu verificar aqui como é que eu vou fazer. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que fazer o que nós chamamos de split, tá? O split, ó, essa primeira tentativa saiu errada. Então, a gente tem que fazer o que? O split. E outra coisa que eu faltei aqui era para mim colocar aqui printf saída, né? Saída, eu posso até trocar isso daqui para entrada, né? Para a gente ter uma visão correta do que eu estou querendo fazer. Entrada e a saída. Vamos aqui compilar de novo, só para você ver. Aí aqui, lua de cristal que me faz sonhar. Beleza, dou Enter, aí Ranos, saiu tudo bagunçado ali, ó, tá? Essa parte aqui. Então, como é que eu faço isso, né? Como é que eu separo? Primeiro, eu vou ler uma linha. Aqui, eu vou ler uma linha, beleza. Eu vou ler essa linha. Eu vou ler a linha e depois eu vou separar palavra por palavra e inverter a palavra. Se eu acho que você já sabe sobre questão de função, a gente vai fazer o seguinte, programa principal, vamos fazer uma função inverte palavra, tá? E essa função inverte palavra a gente vai colocar aqui void inverte palavra, vai receber uma constante, né, char,
Na verdade ele recebeu uma palavra, tá? Eu coloco o const dessa maneira aqui, mas você pode colocar de outras maneiras. Vou receber essa palavra. Eu tenho aqui uma seção onde eu tenho dados, onde o primeiro dado que eu tenho é o tamanho da palavra. Sempre vou precisar do tamanho da palavra, tá? Vou pegar o tamanho da palavra e vou fazer o seguinte. Olha, eu tenho o int, o tamanho da palavra, peguei o tamanho da palavra. Agora a gente vai fazer um processamento, onde a gente vai do for, o int i aqui, né, que é o índice. Eu posso colocar aqui em índice, dou enter aqui. Aí eu vou colocar o índice igual a zero, igual ao tamanho menos 1, tamanho menos 1, e aqui o índice ele vai, o índice ele vai até menos 1 aqui, o índice menos. A mesma coisa que a gente fez lá, tá? O printf, porcentagem C, só que agora a gente vai ter uma coisa a mais, que é, vou ter que separar as letras para, quer dizer, a palavra para mim poder mandar para essa função, para ela fazer a inversão. Então aqui eu tenho a palavra e aqui eu tenho o índice, né, que começa lá do final, e depois tem um printf aqui bonitinho só para a gente verificar isso. Pronto, então quando eu tiver isso daqui, o que eu tenho que fazer, né? Ó, eu venho aqui, coloco aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Nem preciso mais da quantidade, vou precisar dessa quantidade de caracteres mais à frente, mas por enquanto não. Então o que eu venho aqui, ó, inverte palavra, aí inverter palavra, o que eu tenho que mandar? Eu tenho que mandar a minha linha, aí ele vai fazer a inversão do jeito que está normal ali, tá? Printf, eu esqueci o ponto e vírgula aqui, né, como sempre. Aí eu vou colocar aqui o programa, lua de cristal que me faz sonhar. Aí runs ali tá tudo bagunçado, mas pelo menos ele fez a inversão, tá? Já é um passo aqui. E agora, né, Evans? Agora a gente tem que nós temos que ir pegando cada letrinha, colocando numa string temporária, para depois mandar essa string, que é a palavra, lá para a nossa função, para ela inverter e fazer a escrita, tá? Lembrando que nesse caso aqui eu nem vou precisar desse printf, porque eu quero cada palavra sendo escrita na sequência, depois é que eu dou o printf. Então o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou aqui fazer, vou só separar aqui as seções, que são as seções de dados, a seção de leitura, a seção de processamento, e vou aqui de saída aqui de processamento e saída. Nesse caso eles vão estar alinhados, tá? Então aqui processamento, saída, tá? Os dois aqui são juntos aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou percorrer a minha string, começando do caractere 0, ele vai até a quantidade de caracteres da linha, ele vai somar aqui, né? Vai somando aqui, ó, tá? E uma outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ter uma string temporária. Essa string temporária, ela vai ser do tamanho da linha, por quê? Por causa que o tamanho da linha pode ser uma palavra inteira. Por exemplo, o cara pode colocar B, C, D, E, F, G, H e fazer uma palavra muito louca, só que tudo junto, tá bom? Então eu vou fazer aqui a minha palavra. E a minha palavra, ela vai ter um tamanho máximo da string, tá? Aí o que eu vou fazer com isso, né? Tendo ela, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui um índice palavra, tá? Onde ele vai começar, onde ele vai estar aqui. Aí assim que eu começar, o que eu tenho que fazer, né? O índice da minha palavra, eu vou colocar aqui, por exemplo, se o que? Se a linha for diferente, quer dizer, o índice da linha, né, que é o índice da linha, ele for diferente de espaço em branco, e se ele também for diferente de final de linha, né, o índice aqui, se ele for diferente de final de linha, que é o barra n, se isso daqui acontecer, quer dizer que é um caractere inválido e eu tenho que adicionar na minha palavra.
Aí minha palavra, no índice da palavra, eu vou adicionar esse caractere, onde eu tenho a linha e o índice aqui. Aí eu vou adicionando. Aí o índice da palavra vai sendo incrementado, ele vai passando para o próximo e assim sucessivamente. Aí o índice da palavra aqui eu vou colocar ele como 0 aqui. E caso ele encontre um espaço em branco ou encontre o barra n, né, o que eu vou ter que fazer? Eu vou colocar aqui else, né, vou colocar o else, aonde? A primeira coisa que eu vou fazer é o índice da palavra, ele é zerado, já que eu encontrei uma palavra. Encontrei uma palavra, eu zero o índice dela, que para ela começar de novo, tá bom? Aí o índice da palavra é zerado. Não, na verdade não é zerado aqui, tá? A palavra no índice dela, no índice da palavra, né, que é o caractere, a gente tem que colocar aquele carinha lá, o barra zero, tá? Para dizer, olha, aqui é o final, eu li A, B, C, encontrei um espaço, beleza, encontrei o espaço, vou lá para a palavra e finalizo essa palavra. A finalização da palavra é justamente com barra zero. Aí nesse caso aqui eu já tenho uma palavra, tá bom? Depois que eu tiver a palavra, o que eu tenho que fazer? Inverte ela, inverte a palavra, tá bom? Inverti a palavra, resetei o índice da palavra, né? Resetei o índice da palavra para ele começar de zero novamente, para ser uma nova palavra e assim sucessivamente. Após tudo isso, eu dou um printf barra n aqui, só para finalizar, tá? Então, nesse caso aqui, ó, agora que a gente rodar o programa, eu vou ter que o seguinte, ó, lua de cristal que me faz sonhar. Dou Enter, você pode perceber, ele deu uma porrada de barra N aqui, não entendi o porquê, tá? O índice da palavra, ele fez aqui, palavra índice tamanho, índice maior do que -1, índice menos. Tamanho, tá aqui, inverte a palavra, beleza. Aí se ele for diferente de coisa, e diferente de barra n, o índice da palavra ele recebe coisa, aí palavra, índice. Deixa eu verificar aqui, eu vou fazer um debug, tá? Porcentagem S barra n, vou colocar aqui palavra, isso daqui é um debug, vou colocar isso daqui como uma palavra e vou colocar aqui palavra. Pronto, aí eu vou rodar novamente aqui, aí lua de cristal que me faz sonhar. Pronto, aí ele faz aqui a palavra, todos eles, tá? O índice da palavra tá dando aqui um bug muito doido aqui. Deixa eu verificar aqui o índice da palavra. Ok. Certo, aqui era para estar a palavra. Deixa eu verificar. Não era para estar assim. Ele está dando um bug aqui. Vamos entender o porquê desse bug. Inverte palavra, na verdade está acontecendo antes. Aí lua de cristal. Deixa eu verificar aqui os caracteres, né? Fazer um debug aqui, printf, porcentagem C. Vou colocar aqui a linha e o índice dela aqui. Pronto. Vou começar aqui, o índice ele vai somando, beleza, é isso mesmo que eu quero. Vamos entender o porquê que tá lua de cristal só. Beleza. Lua de cristal, ele só dá um coisa, ele não... Quantidade de caracteres, menor, o índice... Deixa eu verificar aqui. Pronto, está ocorrendo um sério problema aqui. Vamos tentar ver aqui o que está dando errado. Vamos debugar, né? Parte mais legal do código, lua de cristal. Pronto, lua de cristal. Eu não entendo porque ele deu tantos barras ali. Deixa eu trocar aqui esse inverter aqui, né? E aqui é lua de cristal. Pronto, lua de cristal.
Ele tá dando aqui, beleza, ele fez corretamente, mas agora eu não estou entendendo o porquê. Ah, igual aqui, ó. Tá certo? Era o único problema que estava dando, era justamente ali porque eu coloquei ele sendo atribuição e não a igualdade, tá? No caso ali, foi esse o problema aqui. Então, voltando aqui para o código, vamos compilar novamente. Esse foi o meu erro. Vamos aqui colocar programa e aqui lua de cristal que me faz sonhar. Certo? Não escreveu absolutamente nada. Vamos entender o que pode ter rolado aqui. Ah, diferente, tá? Ó. Coloca aqui e diferente de. Pronto. Ai, ai. Lua de cristal que me faz sonhar. Pronto. Aí ele colocou aqui, mas só que ele não colocou os espaços em brancos, né? Aí o espaço em branco você vai fazer aqui, ó. Deixa eu verificar aqui. Pronto. Aqui ele inverte a palavra, tá? Só que ele não está invertendo os espaços em brancos. Então nesse caso, deixa eu verificar aqui como vamos fazer. Aí nesse caso, pronto. Uma maneira de a gente fazer isso, né? Para ter os espaços em brancos. Não, os espaços em brancos vão ficar errados aqui. Então, o que você vai fazer? Deixa eu verificar aqui. Finalizei a palavra. Beleza, fiz essa finalização. Inverti a palavra e a próxima coisa aqui que você vai fazer, ó, para finalizar, só colocar um caractere aqui e colocar justamente o caractere que você acabou de ler da sua linha, tá? Se for o espaço em branco, ele vai escrever o espaço em branco, vai separar as palavras certinhas. Se for o barra N, ele vai quebrar o barra N e vai terminar o nosso programa bonitinho, tá? Então agora sim, a lua de cristal que me faz sonhar. Beleza? Pronto. Agora sim a saída está correta, tá? Posso colocar aqui um printf aqui, né? Só para colocar aqui a saída. Tá? Aí, se você estivesse fazendo isso para um computador, fazer a sua correção, você não precisa desses printfs aqui não, tá? Quer dizer, o printf da saída e o printf da entrada, tá? Você não precisa disso. Lua de cristal que me faz sonhar. Pronto, saída AUL ED LATSIC é o que em Zafiranos. Só que o Ranos aqui não, parece que não saiu, né? Sonhar aqui, ó. Sonhar parece que não saiu. Então, o que pode ter ocorrido de problema, né? Sim, pode ocorrer, por exemplo, de ele encontrar linha. Não, aqui ele não vai acontecer isso, né? Pronto, ele não vai acontecer isso. O que pode acontecer é ele deixar essa última palavra. Essa última palavra, você pode checar assim, ó. Se o tamanho de palavra, né, que é a última, deixa eu verificar aqui. Eu estou até encontrar um espaço em branco ou um caractere de nova linha. Se eu colocar só uma palavra, né, deixa eu ver o que acontece com o meu programa. Se eu colocar só uma palavra, deixa eu ver se a saída não sai nada. Por que na saída não sai, né? Diferente. Ou eu posso colocar aqui ou, né, tem toda essa restrição aqui, ou o índice foi igual à quantidade de caracteres da linha menos 1, né? Isto é, se o meu último índice, se é a última palavra que eu tenho, aí eu colocando dessa maneira, eu vou poder fazer isso. Palavra e a saída continua dando problema. Então, se o índice for igual à quantidade de caracteres menos 1, ainda dá problema. Calma aí, vamos lá.
Beleza. Isso daqui tá bonitão. Então aqui, beleza. Essa parte aqui não precisa mais. Ou não precisa desse parte. Senão se o índice for igual à quantidade de caracteres menos 1, né? Se ocorrer esse caso, você também faz isso. Aí senão, vai fazer isso também, tá? Porque, tipo, o que eu estou fazendo é fazendo a verificação se é a última palavra, isto é, se o índice é o último, né? Se ele for o último, beleza, faz o esquema aí. Então eu vou colocar aqui palavra. Saída palavra não sai, né? Por quê? Se ele é o último, eu vou colocar PALVRA, vou até a quantidade menos 1. Então se o índice, se não, deixa eu verificar. Se o caractere é diferente de coisa e diferente. Eu tô fazendo errado. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Beleza, se ele for diferente de barra N, se acontecer tudo isso daqui, beleza. Se não, vamos voltar lá. Se não, ele vai escrever, ele vai inverter a palavra. Inverte a palavra. E aqui na saída aqui eu posso fazer né? Posso fazer o seguinte, ó. Se o índice da palavra for diferente de 0, se existe ainda uma última palavra, tá? Última palavra. Então se existe ainda uma última palavra lá na nossa linha, que a gente não conseguiu imprimir. Então nesse caso a gente faz tudo isso daqui, ó. Faz tudo isso daqui até... deixa eu ver, Priscilinha... Não, a gente só faz até aqui. Até aqui, ó. Pronto. Então, beleza? Então a gente faz só até aqui. Pronto. Agora sim o programa realmente vai funcionar direitinho. Mas mesmo assim eu ainda estou achando que é uma gambiarra, tá? Então qual é? Lua de cristal que me faz sonhar. Pronto. AUL, aí agora esse programa ele funciona, né? Ele não deve estar na melhor forma dele, mas AUL é de SIC é o que? Enzaf Reynolds. Pronto. Então essa daqui é a última palavra. Eu achei um pouquinho gambiarra, mas funciona, tá? E é isso, cara. Eu espero ter te ajudado e quem sabe até uma próxima.